Então, pessoal, aqui quando a gente tem esse termo que ele é linear em x, então quem que seria então o WI transposto x, né? Que é esse termo aqui, tá? Ele é basicamente, então, a matriz de covariância, tá? Inverso da matriz de covariância multiplicado pela média da classe, tudo bem? Que seria basicamente esse item aqui. E, finalmente, o nosso WI0 é o bias, né? Esse meu termo linear. Ele vai ser igual, então, a essa parte aqui, tá? Menos meio, mi transposto, inverso da matriz de covariância, medir. Então, novamente, pessoal, o que acontece? Tá? Como ocorre quando temos o caso das matrizes de covariância, né? Serem iguais e diagonais, o classificador bayesiano, sob hipótese gaussiana, ele também possui uma função de decisão linear. Então, só recapitulando, né? Quando existem três casos, matriz de covariância, dois deles tratam a situação onde temos matrizes de covariância iguais, tá? Então, caso 1, as matrizes de covariância são iguais, mas são diagonais. É o caso mais simples, que é mais fácil de inverter, né? Esse termo. Matrizes de covariância iguais, mas elas não são diagonais, que é o caso 2. E quando eu tenho, então, matrizes de covariância distintas, ou seja, uma matriz de covariância para cada classe, elas não são diagonais, é o caso 3. Então, nos dois primeiros casos, nós sempre temos uma função de decisão linear, tá? Quando as matrizes de covariância são iguais, independentemente de elas serem diagonais ou não. Então, aqui para finalizar, temos o caso 3, que é o que sobrou. Aqui nós temos matrizes de covariância para cada classe, tá? Necessariamente elas não precisam ser diagonais, tudo bem? Então, voltando à nossa função de decisão, né? Nossa função de decisão para a classe I de uma amostra X, né? Novamente, aquela nossa função conhecida, né? Log da probabilidade a priori, menos meio. Agora eu vou colocar esse termo I aqui, tá? Antes a gente não estava usando ele. Agora eu tenho uma matriz de covariância para cada classe, tá? Menos meio, x menos a média, inverso da matriz de covariância da classe I. Opa. X menos a média. Tudo bem? Eu vou só desenvolver um pouquinho esse termo aqui para vocês. Então vai ficar o como? Depois de algumas manipulações, continua. Log da probabilidade a priori da classe I, menos meio determinante da matriz de covariância da classe I. Como eu disse, eu vou desenvolver esse termo aqui, vou só trocar de cor, tá? Vai ficar como? Menos meio, x transposto, matriz de covariância invertida da classe I, tá? Mais média transposto, matriz de covariância da classe I, inversa, vezes x, menos meio, matriz de covariância transposta, perdão, média transposta, matriz de covariância e a média. Só desenvolvi, tá? Fazendo as devidas multiplicações aqui. Então, na prática, pessoal, o que acontece? Aqui, notem que eu tenho um x que vai multiplicar por um x. Aqui eu só tenho um único x. Aqui eu tenho um termo que não depende do x. Então, esse termo em verde, ele é quadrático, dependendo quadrático. Tá? E ele depende do i também. Na verdade, todos os termos aqui dependem do i. Então, ele é quadrático, né? Com relação
a x. Tá? Então, o que isso acontece? A gente vai reescrever essa função de uma outra forma. Tá? Então, ficaria como? Levando em consideração... na verdade, essa é a equação. Essa aqui é a equação. A gente vai reescrevê-la de uma outra forma para enxergá-la melhor. Tá? Então, seria como? D de x é igual x transposto, vou chamar aqui de wi chapéu, tá? X mais wi transposto, que não é o chapéu, x mais o bias. Pessoal, é como se a gente tivesse algo assim, tá? X ao quadrado, ax quadrado mais bx mais c. Aquela é essa equação da quadrática mesmo, tá? Em que, tá? Quem que é o A? É o wi chapéu. Quem que é o B? É o wi. E quem que é o termo C, né? Que não depende de x, é o nosso bias aqui. Como eu disse, é só uma outra maneira de escrever. Então, essa seria a nossa função discriminante, tá? Deixa eu só limpar aqui para vocês. Essa é a nossa função discriminante. Tá? Ela é quadrática, né? Em que? Tá? Em que o wi chapéu é igual a menos meio multiplicado, né, pelo determinante da matriz de covariância. Perdão. Multiplicado pela matriz de covariância invertida, né? Que seria o inverso da minha matriz de covariância, tudo bem? Esse aqui com esse aqui. Wi é igual a matriz de covariância, tá? Multiplicada pela média amostral, é esse termo aqui, e o restante vai acabar sendo isso aqui, tudo bem? Que seria o nosso bias, né? Wi0 é igual menos meio mi transposto matriz de covariância invertida, tá? Tem mais esse termo aqui ainda, que é o que sobrou, né? Menos meio determinante da matriz de covariância, mais ainda esse outro termo que sobrou, tá? Log da probabilidade a priori da classe I. Tá? Essa então seria a nossa função de decisão, vamos dizer assim, do modo mais genérico do classificador bayesiano multidimensional sob hipótese gaussiana. E essa, de fato, era a forma mais utilizada, porque como a função de decisão dessa forma, como ela é quadrática e num espaço multidimensional, então ela pode assumir diferentes formas, como uma esfera, uma hiperesfera, um hiperparaboloide, o hiperboloide, etc. Funções, né, que não necessariamente se restringem a funções de decisão lineares, né? No espaço 2D pode ser um círculo, pode ser uma elipse, tá? Aí se eu extrapolar isso para um espaço 3D, pode ser uma hiperesfera, um hiperelipsoide, né? Uma bola de futebol americano, e assim sucessivamente. Então, para finalizar, então, quando vocês forem utilizar um classificador bayesiano, por exemplo, o mais interessante é que vocês tenham, de fato, uma matriz de covariância para cada classe. Obviamente, se vocês tiverem, né, um número aí apropriado de amostras para cada classe. Tá legal, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo?